Estamos de volta com o Perspectiva 2025 aqui na sua O Dia TV. Vou falar agora de saúde mental, que não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que o possibilita a desenvolver suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida, contribuir com a comunidade. O bem-estar de uma pessoa não depende apenas do aspecto psicológico e emocional, mas também de condições fundamentais, como saúde física, apoio social, condições de vida, além dos aspectos individuais. A saúde mental também é determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos. E para falar sobre o impacto da saúde mental na sociedade, nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo Eduardo Moita. Doutor Eduardo Moita, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio da O Dia TV. Eu que agradeço, é muito importante a gente estar debatendo e falando para a população temas que são tão importantes, situações que são tão necessárias na nossa sociedade, que é sobre saúde mental. Bom, nós estamos iniciando um novo ano, né? E sempre que um novo ano começa, as pessoas fazem as suas projeções, os seus planos, né? Apresentam as suas metas para o novo ano. Gostaria de ouvir do senhor qual a importância de colocar a saúde mental também nesse planejamento, Isso. Né? Nesse planejamento anual, né? Inclusive, dado que estamos agora iniciando o ano de 2025. Bom, é importante a gente refletir que é comum em nossa sociedade, em várias sociedades, ao se fechar um ciclo de um ano, se planejar o ano que nasce. Então, a gente planeja de diversas formas, que é importantíssimo compreender. Que toda vez que eu for fazer um planejamento para o ano que se inicia, que eu não deposite metas que dependam exclusivamente de alguém, não de mim. Eu só vou começar uma dieta, eu só vou começar uma academia, eu vou começar um curso de idiomas, eu vou começar tal coisa só se meu parceiro, minha parceira, meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém, um amigo começar. Então é muito importante você puxar essa responsabilidade e traçar metas que sejam execuíveis, ou seja, que sejam executadas, que tenha como ser feito. Cuidado com metas exageradas, com metas que você não vai conseguir, porque vai gerar frustração, gerar uma série de sentimentos negativos. E como você falou, a gente tem no mês de janeiro uma campanha chamada Janeiro Branco. Essa campanha Janeiro Branco foi uma campanha pensada por um psicólogo, um amigo nosso, Leonardo Abraão, de Minas Gerais, onde ele observou esse comportamento. Então ele criou essa campanha que é para aproveitar e falar sobre saúde mental, sobre novas perspectivas, sobre sonhos, sobre desejos, sobre a nossa execução de forma saudável do ano que se inicia. Qual a importância, doutor Eduardo Moita, desse cuidado com a saúde mental e a importância da saúde mental nesse contexto, né, das relações sociais, né, entre os indivíduos, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas diversas relações sociais que nós temos? Extremamente importante. A gente precisa compreender que durante vários ciclos da nossa vida, nós precisamos de ajuda profissional, né? Se você está estudando alguma coisa, se você está fazendo um mestrado, um doutorado, você tem um orientador, você tem uma orientadora, você tem professores para te ajudar a revisar o português. Se você passa por uma questão de saúde, você precisa procurar profissionais da área de saúde. A gente precisa, a situação do mundo já mudou muito, já melhorou muito com relação a essa ajuda, essa busca pelo apoio técnico dentro da área da saúde mental. Mas ainda existe uma resistência muito grande em procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, em tomar uma medicação quando prescrita pelo médico psiquiatra. A gente precisa compreender que muitas vezes se faz necessário o uso de medicação, como também se faz necessário o uso de terapia. Faz parte da nossa vida, a gente tem que desmistificar e quebrar alguns tabus que, de certa forma, ainda existem em nossa sociedade, no mundo atual que a gente vive. Agora, doutor Eduardo Moita, né, ao longo dos últimos anos, a gente tem acompanhado esse tema, né, tem ficado cada vez mais evidente, publicizado na sociedade, mas, por outro lado, ainda há uma dificuldade para muitas pessoas de acessarem, né, os serviços que cuidam da saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Nesse sentido, né, falando agora de 2025, você acredita que é um desafio para os gestores públicos
trazerem políticas públicas para garantir esse acesso à saúde mental dos brasileiros? Muito importante a tua fala. A gente tem o que é que acontece? Nós tivemos reforma psiquiátrica no Brasil e durante esse período criou-se os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, onde o CAPs tem como finalidade dar esse apoio, dar esse atendimento, ofertar à população profissionais. Eu sempre defendo o sistema público. O SUS é o nosso maior plano de saúde, é o maior plano de saúde do mundo, né? Então a gente tem o sistema de saúde mental, que são os CAPs, que está, de certa forma, deixando a desejar pelo número. Nós precisamos, a nível de Piauí, a nível de Brasil, de um número maior de centros de atenção psicossocial. Nós precisamos ampliar essa rede devido à demanda que a gente observa, com dados científicos, técnicos, dessa ausência de CAPs ainda. Mas o que é que a gente compreende? Existe CAPs, né? É uma realidade. O CAPs tem um bom serviço, são grandes profissionais, são grandes psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros. É uma equipe, o educador físico, é uma equipe multi e interdisciplinar trabalhando pela população que precisa dessa ajuda, dessa questão da saúde mental. Então, na sua avaliação, inclusive, esse deve ser um dos debates, né, principais no aspecto da saúde mental de 2025. Sem sombra de dúvida, a gente precisa refletir esses dados que você trouxe aí. Eu sempre fui um leitor assíduo dos dados da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, como o nome diz, é o órgão máximo que trata da saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil, hoje, é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas, através dos estudos dele. A Organização Mundial de Saúde traz diversas informações, bem como as plataformas de rede social que a gente tem, que fala que o Brasil é o país que mais consome plataforma de rede social. A gente busca, muitas vezes, o modelo de vida que está colocado ali nas redes sociais, onde ela é meramente uma aparência. E eu e você queremos, as pessoas querem, que tal coisa é bonita. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter um grande filtro para compreender essa dinâmica da rede social. Nesse contexto de redes sociais, doutor, há a presença dos chamados influenciadores. Muitas vezes estão lá para vender. Mostram uma vida perfeita, né, de ostentação. Isso. E que acabam atraindo um público Isso. que não tem esse filtro. Que não tem esse filtro e que às vezes quer, de qualquer forma, copiar aquele modelo, seguir aquele modelo, e não é um modelo saudável, não é um modelo adequado, e vai trazer um adoecimento. Bem como as redes sociais, elas trazem informações muito aceleradas e informações cortadas, com pequenos cortes. Então, assim, a gente precisa entender o que é o mundo real. A gente precisa entender que rede social é bom, que rede social traz informação, mas tudo aquilo que eu consumo em excesso não é legal, não é bacana, não vai ser saudável para comigo. Eu tenho que ter um entendimento que tudo aquilo que eu consumo de forma excessiva vai provavelmente me trazer alguma sequela negativa. Então eu preciso compreender isso. Isso é muito importante de ser dito, porque nós temos que ter tempo de qualidade com nossa família, nós temos que ter atividades como ir ao parque, situações banais, situações simples. Nós precisamos descolar um pouco do mundo virtual e ficar presente no mundo real. É importante falar que nós precisamos de um tempo de qualidade. Você tem seu tempo, você tem uma vida corrida, mas você precisa, em alguns momentos, ter o tempo de qualidade com tua família, com seus amigos. Às vezes você observa em restaurantes, no cafezinho da família, 5, 6 pessoas sentadas à mesa, não tem ninguém conversando. Está todo mundo no celular. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a internet, as redes sociais foram feitas, construídas com um pensamento positivo, de trazer informação, de aproximar pessoas, mas aquilo que é consumido de forma exacerbada, sem controle, ela traz o adoecimento. Tanto que já tem um grande movimento mundial de controle de rede social e de tela para as pessoas menores de idade, para os adolescentes, para as crianças. Como a Austrália já colocou aí que crianças abaixo de 16 anos estão proibidas de ter rede social. Bom, nesse aspecto, do ponto de vista da saúde mental, quais são os principais riscos, né, desse uso excessivo das redes sociais e de telas? Muito bom, porque assim, importantíssimo, eu sempre converso com meus pacientes, com familiares, dentro do consultório, nos lugares que eu atendo, que o adolescente, a criança, ele tem os responsáveis, que é pai e mãe.
né? O avô, a avó, com quem a criança mora, com quem o adolescente mora, quem adulto, regra, o adulto que regra. Para isso, as senhas, seja do Instagram, do Facebook, do tablet, do computador, de tudo, o adulto precisa ter. Precisa ter e acompanhar. Acompanhar de forma verdadeira, de forma permanente e de forma que não seja escondido. Não é para ser escondido. Só, olha, eu quero agora, vamos abrir aqui, porque eu quero ver as mensagens, quero lhe orientar. Não tem nada a ver você ser firme no processo educacional com você ser grosseiro, com você ser ignorante. A firmeza no processo educacional, ela é fundamental na humanidade. Aprender a dizer não, né? A gente vive numa sociedade hoje de baixa tolerância à frustração. O jovem não aceita o não. Por quê? Porque a gente tem uma dinâmica muito acelerada, com muitas respostas. Então, todo mundo quer que responda logo, que responda rápido. E a gente precisa aprender isso. Aprender a levar para os nossos jovens que o não existe, que o não é presente, que o não precisa ser dito. Eduardo, e ainda nesse fenômeno de redes sociais, telas, né, 2024 foi marcado por um debate muito intenso a respeito dos chamados cassinos online, né, as bets, popular tigrinho, né, e outros inúmeros animais, né, que fazem parte desses cassinos online que trouxeram um impacto muito grande. Sim. Não só aí no aspecto da saúde mental, mas no próprio orçamento dos brasileiros, né? Muitas pessoas acabaram gastando elevadas quantias de dinheiro nessas plataformas na esperança de ganhos rápidos, né? Muitas vezes influenciadas aí pelos influenciadores, né? Os perfis nas redes sociais que pregam esse ganho fácil, pregam essa vida de ostentação. Qual é o impacto, né, dessa realidade, né? E aí, não só no campo da saúde mental, mas socialmente. Né? Sim. Esse é um problema, de fato, a ser enfrentado pelo Brasil em 2025? Sem sombra de dúvida. A gente precisa entender que a dependência em jogo, ela existe literalmente desde que a humanidade, as disputas, né, através de algum tipo de jogo, ela existe há milhares de anos. Ok. Com a chegada da internet, a internet, entre aspas, facilitou esse processo do acesso também às plataformas de algum tipo de jogo, né? E as pessoas começaram a criar um vício, uma dependência muito semelhante no sistema cerebral nosso ao dependente químico, né? Então a gente precisa compreender que à medida que as coisas vão acontecendo, as dinâmicas, os fenômenos sociais vão acontecendo, a sociedade precisa regrar, a sociedade precisa estabelecer normas e controles para que isso não vire um adoecimento coletivo. A gente tem diversas famílias, de diversas situações financeiras, extremamente dependentes de jogo. Pessoas que comprometem a sua renda, pessoas que deixam de comprar a sua medicação, um mantimento para a sua casa, o alimento, e compromete o seu orçamento. Então é muito importante a gente compreender isso. O jogo causa dependência, a internet veio com boas perspectivas, mas existem momentos que isso é desvirtuado, que isso causa diversos problemas, que é a dependência no jogo. Doutor Eduardo, e nesse sentido, né, o senhor até com a sua experiência de consultório, de atendimentos, né, existe um aumento na procura de pacientes que estão com problemas relacionados a isso e querem um tratamento? Sem sombra de dúvida, esse aumento é muito grande, até porque, assim, à medida que algo vai se popularizando, as pessoas vão conhecendo. Quando vão conhecendo, vão passando a depender. Quando passa a depender, percebe-se isso e começa a gerar o problema. Esse problema de dependência, de comprometimento financeiro, de comprometimento do teu tempo de trabalho, ele não vai aparecer, às vezes, muitas vezes, assim, da noite para o dia. Você começa de um mês para o outro, de outro mês, quando você vê, você está devendo 2, 3 salários teus em plataformas de jogo. Então, à medida que a família percebe isso, eu sempre trago e levo para as famílias que no momento que você perceber qualquer situação de adoecimento, a palavra de ordem da saúde mental, que a própria Organização Mundial de Saúde coloca, é o acolhimento. Não faça julgamento, não faça comparação, porque não vai trazer bons resultados. Se você está em busca de gerar um apoio e tirar aquela pessoa de uma situação de vulnerabilidade e dependência,
você não pode fazer comparação, nem julgamento, nem tratar de forma chocosa, né? Gerar choque. Por quê? Porque as plataformas, a dependência, ela não trata a pessoa assim. Ela trata a pessoa envolvendo. Então você precisa dar o acolhimento para gerar esse envolvimento e encaminhar essa pessoa para um profissional que possa ajudar e tratar essa questão da dependência. Bom, mudando de assunto agora, doutor Eduardo Moita, alguns públicos estão aí se notabilizando pelo aumento na procura, né, por psicólogos, psiquiatras. Eu gostaria de tratar com o senhor sobre as pessoas idosas, as pessoas mais idosas que muitas vezes têm até essa dificuldade de adaptação a essas novas formas de comunicação, têm uma dificuldade de interagir socialmente nesse ambiente virtual e por não terem mais aquela rotina de trabalho, aquela rotina diária, né, como os mais jovens, acabam sofrendo um pouco mais, né? Como é que você tem avaliado, né, esse processo relacionado à saúde mental das pessoas idosas? Importantíssimo, vamos lá. Quando a gente para pensar na pessoa com mais idade, qual era a média de idade do Brasil em 1940? Qual era a média de idade do Brasil em 1950, 1970? Era uma média bem menor do que tem hoje. Então, à medida que a gente vai ganhando uma longevidade, uma vida mais longa, com qualidade, né? Através de todos os tratamentos que existem hoje, das vacinas, dos medicamentos, da alimentação mais saudável, das atividades físicas, a gente vai ganhando uma longevidade. Então, à medida que a pessoa chega aos 70, 80 anos, a pessoa vai sentindo algumas dificuldades que são naturais. E eu sempre falo com meus pacientes, às vezes filhos, né, netos, lembre-se que a pessoa que você está com dificuldade de explicar sobre o uso de um celular, de um computador, foi quem te ensinou a pegar numa colher. Foi quem te ensinou a comer, a falar. Então, assim, para você pode ser banal mexer no celular, mexer no computador. Mas para ele que não nasceu com essa tecnologia que está acompanhando, não é tão fácil. Então não banalize certas situações porque não é bom. Não tire brincadeiras vexatórias, porque aquilo vai fazer com que a pessoa tenha um fechamento e não busque ajuda para compreender alguma coisa, termine caindo às vezes em uma situação dessa de golpes, né? Porque não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, tem dificuldade e termina caindo em golpe por falta de orientação. Lembre-se que da mesma forma que você recebeu boas orientações quando era criança, quando era adolescente, dos seus pais, dos seus avós, esse é o momento de você retribuir, de você ajudar a colaborar nessa construção de um idoso que não tem, às vezes, o conhecimento, não tem a habilidade naquela situação para lidar com algum tipo de tecnologia, com algum trabalho. Ajude, colabore e não faça também julgamento. E além dessa procura, né, de uma ajuda profissional, né, sim, e outras orientações o senhor dá a esse público, né? Essa questão até da rotina, né, do dia a dia. Importante assim, a pessoa idosa precisa criar algumas rotinas que levem à saúde. Por exemplo, as atividades físicas, a alimentação mais saudável, o convívio familiar. O convívio familiar, eu sempre falo sobre o tempo de qualidade. Se você trabalha muito, a família trabalha muito, e você tem 40 minutos diários para estar com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com seu tio, com alguém mais velho, transforme aqueles 40 minutos num tempo de qualidade. Transforme aqueles 40 minutos numa lembrança positiva. Não vá ficar 40 minutos lá mexendo em celular, falando ao celular, fazendo outras atividades para cumprir tabela de estar ali. É muito importante a gente valorizar as relações familiares, as relações com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos amam e trabalhar verdadeiramente com esse tempo de qualidade. Diminuir o excesso de tela, de internet. A internet é maravilhosa, traz grandes informações, mas como eu disse, tudo aquilo que é consumido exacerbadamente traz consequências negativas. Bom, doutor Eduardo Moita, nossa equipe foi às ruas conversar com a população sobre saúde mental. O que as pessoas fazem para manter a saúde mental em dias? Vamos acompanhar. O que eu faço mais é muita atividade física para poder manter a mente mais distraída, mais relaxada, entendeu? Eu tenho um horário dividido, porque tem o trabalho, tem a faculdade também, mas
com tanto fazendo essas atividades físicas, ajuda mais no organismo, ajuda mais na saúde mental também das pessoas. Existe a correria do dia a dia, trabalho, universidade, tudo, mas é importante sim você tirar um tempinho para o lazer, final de semana, ir ao shopping, ir ao clube, é muito importante. Por quê? Porque a gente vive num mundo tão corrido que é muitíssimo importante você tirar aqueles minutinhos para cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu lazer. Tomar um drink, jogar a conversa fora e pensar em coisas boas para o dia seguinte. Conversar com Deus antes de dormir e antes de sair de casa, para que nos abençoe e abençoe a todos que estão ao meu redor. Porque está muito difícil hoje, violência, crime, só o que se vê. Mas com fé em Deus a gente supera tudo isso. Ao que parece, né, uma amostra aí da população, mas as pessoas estão mais conscientes, né, do que diz respeito a esses cuidados com a saúde mental. Sem dúvida, eu acho que a informação da própria internet de levar esse processo de consciência é bem importante. Eu sempre costumo dizer para os pacientes 3 coisas que são básicas num processo de saúde mental. Uma atividade física, seja ela a que te der prazer, que te dê satisfação. Sono e fé. Né? Você não tem a ver com religião A, B, C ou D. Processo de fé. Você ter fé em algo, você se basear em algo, se nortear em algo. Eu acho que isso é fundamental. Eu entendo que tecnicamente isso traz bons resultados. Essas boas relações com seus amigos, faça atividades que te deem prazer, converse com pessoas, se reúna, confraternize verdadeiramente, né? Porque às vezes algumas confraternizações são meramente consumo de álcool, né? Não tem, mas assim, valorize, diga para a pessoa como a pessoa é importante, porque você vai receber isso também provavelmente de volta. A vida ela é recíproca. Eu preciso gerar bons entendimentos, eu preciso gerar boas relações, porque consequentemente aquilo tem um retorno para mim e para todos nós. Nesse sentido, né, esse estigma, essa discriminação a respeito à própria busca pela saúde mental tem sido quebrado nos últimos anos, doutor Eduardo Moita? Eu lembro que há algumas décadas, né, alguns anos, quando você falava em procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, as pessoas tinham uma resistência, né, até falavam de forma pejorativa sobre isso, né? Isso tem mudado? Tem, eu acredito nesse processo evolutivo. A gente precisa entender o seguinte: durante mais de 2000 anos, né, a população viveu um processo de exclusão social dentro da saúde mental. Então, à medida que esse processo evoluiu, à medida que nós tivemos grandes reformas psiquiátricas no mundo, de forma natural e de forma provocada, né, as pessoas começaram a perceber a necessidade do processo terapêutico. Eu lembro quando eu comecei a atender, há perto de 20 anos atrás aí, as pessoas tinham uma dificuldade. Hoje eu tenho às vezes pacientes que chegaram no meu consultório, estão lá esperando para entrar, que às vezes faz selfie. Estou aqui no consultório esperando para entrar na minha consulta diária, o meu momento. Então, assim, as pessoas identificaram como o processo de terapia como sendo o teu momento, um momento de autoconhecimento, um momento de valorização das tuas características, o momento de aprender a conviver com você mesmo, né? Porque grandes problemas que nós temos, dificuldades, às vezes na vida, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com a gente. A gente aprender a quebrar algumas barreiras próprias para que a gente possa vencer, possa passar por certas situações que são às vezes difíceis da nossa vida. Então, assim, eu enxergo que houve um processo já significativo, que a gente precisa ainda mais. Esse processo ele é como se fosse um bom start, né? Um bom início, mas que a gente precisa de mais valorização, de mais dinâmicas, para que a população entenda, para que todos nós possamos ter também, principalmente, acesso à saúde mental, acesso aos atendimentos que tem como finalidade o tratamento da saúde mental. Um outro aspecto da saúde mental que tem sido pautado nos últimos anos e com certeza em 2025 também deve ter uma discussão muito forte no que diz respeito à saúde mental e às relações do trabalho, né? Alguns problemas relacionados à saúde mental afetam a produtividade, afetam até o desempenho desses trabalhadores. Você acredita que esse aspecto também deve ser discutido pelas empresas esse ano de 2025? Sem sombra de dúvida. Essa valorização, a gente tem grandes modificações sociais também no campo do trabalho. A gente para pensar em termos de empresa no mundo, qual o lugar do mundo que tem uma grande referência
no comportamento com relação às empresas. O Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, você tem empresas nos Estados Unidos que eles têm uma sala aqui, um espaço do tamanho desse teu aqui, com poltronas, com puff, onde não se fala em tempo de trabalho, se fala em produtividade. Eu te dou uma meta no teu trabalho, eu te dou atividades e você vai desenvolver. Né? Você vai trabalhar e fazer bem feito e cumprir aquilo que foi escalado. A gente não pode confundir você passar 8, 10 horas em um espaço de trabalho e estar fazendo um trabalho bem feito. A gente não pode confundir pessoas que passam metade desse tempo e dizer que isso não foi bem feito. Então, agora, realmente ser produtivo, realmente ter uma qualidade naquilo que a gente se propõe. E as empresas, eu compreendo que a nível de Brasil, de mundo, elas vêm tratando muito isso, falando sobre o processo de qualidade no âmbito do trabalho e também gerando mais qualidade laboral. Você pensa que há 20 anos atrás, vou dar um exemplo básico aqui que todo mundo vê, aqueles carros fortes que carregam dinheiro, eles não tinham ar-condicionado. Aí você já imaginou o que é no Nordeste? Fala só em Teresina não, né? Nem no Piauí. Mas eu digo de Nordeste, um carro daquele que rodava meio-dia no sertão do Brasil afora aí, rodando com as pessoas dentro trabalhando, se fora está 42 graus, qual a temperatura estava internamente? Então, assim, isso é qualidade de trabalho. Observou-se que a pessoa trabalha mais produtivo, trabalha mais atento. Então, dei aqui um exemplo básico que todo mundo vê. Todo mundo que tem mais de 30 anos, mais de 25 anos, lembra disso. Então, assim, é muito importante a gente refletir que isso gera qualidade. A gente assistia a aula, eu peguei na minha época uma das escolas aqui em Teresina, minha escola particular não tinha ar-condicionado na sala. Será que é a mesma coisa de hoje? Né? Eu peguei o início da faculdade que também não tinha ar-condicionado em sala de aula. Será que é a mesma coisa de hoje? Estou falando uma coisa banal, que é o clima, que é a temperatura. Você assistir a aula a 50 graus, a 46 graus, porque tem vários lugares que a temperatura está isso, em diversos momentos, não é fácil. Né? Então, aí vem a questão da segurança do trabalho. As empresas têm técnicos em segurança do trabalho que vão propiciar a adequação de espaços, a criação daquelas áreas, que é a área verde, a área amarela, a área vermelha, áreas que têm riscos maiores, riscos menores e que tipo de risco. Né? As insalubridades. Isso é muito importante, porque nada que provoque mais bem-estar do que o ser humano se sentir acolhido, agora, se sentir bem tratado. Agora, nessa questão relacionada ao trabalho, né, nós com certeza acompanharemos em 2025 a intensificação desse debate sobre a jornada de trabalho, né, jornada 6 por 1, a redução dessa jornada. A saúde mental é um aspecto que deve ser levado em conta nessa discussão desse ano de 2025? Sem dúvida. A gente tem diversos países europeus já falando no 3º dia de descanso. Mas não é só um lugar, são vários lugares debatendo sobre isso. A gente tem no modelo europeu diversas cidades que ao meio-dia o cara fecha o comércio dele e só volta às 14. Onde ele vai almoçar, onde ele vai fazer alguma coisa na casa, vai descansar, não sei. Mas que ele vai parar e não vai se sobrecarregar. Né? Então a gente precisa compreender que a atividade laboral ela é extremamente importante. A gente sobrevive através do nosso dinheiro, porém, a gente só ganha dinheiro se estiver vivo, se estiver viva. Então, a vida está acima de tudo. A nossa vida precisa estar com qualidade, com saúde mental, com equilíbrio em diversos aspectos, para que eu possa trabalhar bem, render bem, entregar, né, aquilo que eu compreendo e, na verdade, ter uma boa qualidade. Lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, eles têm uma tríade, né, que são 3 situações bem interessantes. Eles falam que toda empresa é pessoa, processos e o produto. O produto não é só um objeto. O produto é o meu trabalho. Eu sou um psicólogo e eu entrego o quê? As minhas consultas, os meus trabalhos, a minha sala de aula, a minha dinâmica onde eu trabalho. Então, assim, é importante entender que a pessoa está em primeiro lugar. Depois os processos, depois aquilo que o processo produz, que é a nossa atividade. Você aqui tem o que é o teu produto? É entregar uma boa matéria, é entregar uma boa atividade, de repente se você escreve para alguma coluna, é escrever algo bacana que leve informação, que leve formação e informação. Então, isso é muito bom, eu penso muito assim, tudo aquilo que é positivo, eu quero copiar no bom sentido, eu quero repetir, eu quero replicar.
Então essa história de pessoa, processo e produto, ela é uma máxima hoje no mundo em diversas grandes empresas e pequenas empresas que têm como finalidade a qualidade do serviço, a qualidade da sua pessoa, tratar a pessoa individualmente, mas sem desrespeitar a coletividade, mas entender que o ser humano é único dentro do processo coletivo. Bom, doutor Eduardo Moito, quero agradecer ao senhor pela presença conosco aqui no estúdio da Disponham. O Dia TV. Para encerrar esse bate-papo, vou pedir para que o senhor reforce as orientações aos nossos telespectadores sobre a importância de buscar esse auxílio no que diz respeito à saúde mental e quais são os principais canais e as principais formas de acessar, né, esses serviços, né, relacionados à saúde mental. Bom, é importante a gente compreender as nossas características. Toda vez que você se observar com mudanças do comportamento, mudanças alimentares, mudança de sono, mudança de humor, tanto você se observar quanto família. Observe, gere acolhimento, gere essa sensação que a pessoa possa ter que está sendo acolhida e não julgada. Como você perguntou sobre locais de atendimento, nós temos os CAPs, nós temos o Centro de Valorização da Vida, nós temos diversas, a nível de Teresina, Parnaíba, Picos e São Raimundo Nonato, nós temos universidades de psicologia, onde tem lá as clínicas escola, onde tem atendimento, tem acolhimento para criança, para adulto, para adolescente. Procura compreender na tua cidade qual é o local de atendimento. Tem alguns hospitais em algumas cidades que tem psicólogo, que tem psiquiatra, que tem um clínico que pode te orientar. Procure orientação técnica. A gente precisa compreender que não existe receita. Ser humano não é um objeto, não é um eletrodoméstico e tem uma planilha que tem uma cartilha, um manual de instrução. Não é. Cada pessoa tem uma resposta. Se você tem 10 filhos, o processo educacional vai ser distinto, pode até ser semelhante em alguns momentos, mas distinto para cada um deles. Cada um vai ter uma forma de reagir às condições de vida. É muito importante compreender isso. Sempre que tiver ajuda, procura estratégia, procura alguém que você conhece, que já teve a orientação e procura compreender o que é que você está vivendo e procurar ajuda profissional, ajuda técnica. Doutor Eduardo Moito, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Sempre. Feliz 2025 para o senhor. Para todos nós, com muita luz, muita paz, muita saúde. Bom, muito obrigado, doutor Eduardo Moito. Um abraço. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos conversar com o secretário de Inteligência Artificial, Piauí, André Macedo, que vai apresentar que o Piauí é destaque no cenário global de inovação na área de inteligência artificial, inclusive na prestação de serviços públicos. É um rápido intervalo. Até já.